Olá a todos, meu nome é Wesley Lima e hoje a gente vai dar início aqui à resolução das questões, da apostila que foi passada para vocês, relacionado ao tema de regra de três simples. Então, meu nome é Wesley Lima, eu sou aluno do PIBID, do IFRN, e a gente vai dar início agora aqui à resolução dos exercícios da apostila de vocês. Então, como o nosso tema trata-se de regra de três simples, então é importante a gente lembrar um pouco do passo a passo para a resolução dos tipos de questões que envolvem esse assunto. O primeiro passo seria identificar e agrupar as grandezas. Então, a gente vai identificar quais grandezas que estão sendo envolvidas na questão e a gente vai agrupar essas grandezas. Em seguida, a gente vai identificar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais e a partir daí a gente vai montar a proporção e resolver a equação gerada. Então, a primeira questão trata do seguinte, diz assim, com 8 latas de tinta, pintei 25 metros quadrados de um muro. Só ativar a caneta aqui, ó. Então, com 8 latas de tinta, pintei 25 metros quadrados de um muro. Quantos metros quadrados de mural conseguirei pintar com 120 latas iguais às usadas inicialmente? Então, aqui a gente tem uma primeira grandeza, seriam as latas, e a outra que seria metro quadrado. Então, quando a gente tem 8 latas de tinta, a gente consegue pintar 25 metros quadrados de mural. Agora, se a gente tiver 120 latas, quantos metros quadrados pode ser pintado? Então, a gente já agrupou as grandezas, agora a gente vai analisar a seleção diretamente ou inversamente proporcionais. O que é uma grandeza diretamente proporcional? É quando, na medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Então, se eu aumento a quantidade de latas de tinta, eu vou estar o quê? Aumentando a quantidade de área que eu vou conseguir pintar também. Se eu aumento a quantidade de tintas, eu aumento a área que será pintada. Então, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar cruzado. Então, eu vou ter aqui 8 vezes x, 8x, igual a 120 vezes 25. Então, aqui a gente tinha a proporção, agora a gente vai resolver essa equação. Então, eu vou ter 120 vezes 25 dividido por 8. Então, resolvendo essas operações, fazendo essa multiplicação e depois essa divisão, a gente vai ter um valor igual a 375 metros quadrados pintados de mural. Então, quando a gente tem 120 latas, a gente consegue pintar 375 metros quadrados de mural. Questão número 2. Suponha que 4 técnicos judiciários sejam capazes de atender. Então, aqui a gente tem 4 técnicos judiciários sejam capazes de atender, em média, 54 pessoas por hora. Espera-se que 6 técnicos com a mesma capacidade operacional dos primeiros sejam capazes de atender por hora a quantas pessoas? Então vamos lá. Aqui a gente tem a grandeza técnicos e a quantidade de pessoas que vão ser atendidas. Então aqui quando a gente tinha 4 técnicos, a gente conseguia atender 54 pessoas em 1 hora. Então quando eu tiver agora 6 técnicos, o que vai acontecer com essa quantidade de pessoas? X, Eu não sei ainda, mas eu sei que se eu aumento a quantidade de técnicos, o que acontece com a quantidade de pessoas que serão atendidas? Eu também vou estar aumentando a quantidade de pessoas atendidas. Então, eu vou multiplicar em cruz. Então, eu vou ter aqui 4 vezes x, que é 4x, igual a 54 vezes 6. Então, x vai ser igual a 54 vezes 6 dividido por 4. X vai ser igual a, fazendo essa conta, 54 vezes 6 dividido por 4, vamos ter um valor igual a 81 pessoas que seriam atendidas. Então, se eu aumento a quantidade aqui de funcionários para 6, eu também vou aumentar a quantidade de pessoas atendidas. Na questão número 3, a gente tem o seguinte: 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Então, vamos lá, nossas grandezas. A gente tem aqui 1 litro de água do mar que contém 25 gramas de sal. Então, eu tenho aqui litro
né? Então, em 1 litro, eu tenho aqui a massa de sal. Essa massa de sal foi dada em gramas. Então, quando eu tenho aqui, ó, 1 litro, eu vou ter 25 gramas. Então, para se obterem 50 quilogramas de sal, então, ó, percebam que ele deu aqui a massa em quilogramas. Sempre que tem esse quilo, isso aqui é a mesma coisa da gente ter, ó, 1000. 1000 vezes a quantidade em gramas. Então, vai ser 50 vezes 1000, então eu encontro a quantidade em gramas. 50 vezes 1000 vai ser 50.000, né, gramas. E aqui eu quero saber a quantidade de litros. Se eu aumento a quantidade de litros aqui de sal, se eu aumento, setinha para cima, o que vai acontecer com a massa de sal? Ela também vai aumentar. Quando eu coloco essas setas, vocês não olham esses valores aqui não. Eu estou relacionando com a grandeza. Se eu aumento a quantidade de litros, eu aumento a quantidade de massa de sal, né? É óbvio isso. Se eu tenho 25 gramas em 1 litro, se eu tiver, por exemplo, 2 litros, eu teria o quê? 50 gramas, porque eu estou dobrando a quantidade de litros, então também estarei dobrando a massa de sal. Então, são grandezas, ó, diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também vai aumentar. E daí a gente vai multiplicar cruzado, vai ficar, ó, 25 vezes x igual a 50.000. X vai ser igual a 50.000 dividido por 25. Logo, a quantidade aqui vai ser igual a 2.000 litros, né, de água, para que eu possa ter 50.000 gramas de sal. Questão número 4. Com 50 operários é possível construir, deixa eu só ativar a caneta, com 50 operários é possível construir uma estrada em 200 dias. Então eu tenho aqui, ó, a grandeza operários e eu tenho aqui também a estrada, né, que é construída em dias. Eu tenho o tempo de construção dessa estrada. Então, quando eu tenho 50 operários, eu vou levar 200 dias para que eu possa construir essa estrada. Então, mantendo as mesmas condições de trabalho, quantos operários de mesma capacidade operacional que os primeiros serão necessários para construir uma estrada em 40 dias? Então, quantos operários? Deixa eu só apagar isso aqui, para que a gente possa fazer a análise das grandezas da seleção diretamente ou inversamente proporcionais. Agora vamos raciocinar aqui. Eu tenho 50 operários que constroem uma estrada em 200 dias. Se eu dobrar, se eu colocar agora aqui, por exemplo, 100, ó, vamos aqui, se eu aumentar, né? Se eu aumento a quantidade de operários, se eu dobrar a quantidade de operários, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir. Então, a gente vai diminuir a quantidade de dias. Então, percebam que agora as grandezas elas são inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente não vai multiplicar cruzado, a gente vai multiplicar em linha. Então, eu vou ter aqui, ó, 50 vezes 200 igual a x vezes 40. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, 40x igual a 50 vezes 200. Para vocês, né, se vocês estiverem mais acostumados a trabalhar com a variável aqui do lado esquerdo. Então, x vai ser igual a 50 vezes 200 dividido por 40. E daí, para resolver isso, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso eliminar um zero aqui e um zero aqui. Por que eu estou eliminando esse zero? Porque eu tenho multiplicação e divisão. Então, eu posso eliminar. E daí eu posso repetir aqui os 50 e eu posso fazer 20 dividido por 4. Eu sei que 20 dividido por 4 é 5. Então, x vai ser igual a 50 vezes 5. Vai dar 250 operários. Então, agora, eu precisaria de 250 operários para que eu pudesse reduzir de 200 para 40 dias. Eu teria que aumentar a quantidade de operários, né? Basicamente, aí, 5 vezes. Próxima questão. Um secretário gastou 15 dias para desenvolver um certo projeto. Deixa eu ativar aqui a caneta. Então, um secretário ele gastou 15 dias para desenvolver um certo projeto trabalhando 7 horas por dia. Se o prazo concedido fosse de 21 dias para realizar o mesmo projeto, né,
ele poderia ter trabalhado quanto tempo? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, a grandeza dias e a grandeza horas. Então, em 15 dias, para que ele possa trabalhar aqui, para que ele possa desenvolver esse projeto em 15 dias, ele precisa trabalhar o quê? 7 horas por dia. Ele precisa trabalhar aqui, ele precisa trabalhar todo dia 7 horas durante esses 15 dias. Mas agora, se ele tivesse 21 dias de prazo, então vamos lá, se eu estou aumentando o prazo, então ele agora vai ter mais dias para entregar esse projeto. Ele pode trabalhar o quê? Menos horas por dia. Concordo? Então, se eu estou aumentando o prazo, eu vou estar diminuindo a quantidade de horas por dia. E que quantidade seria essa que eu diminuiria? X, porque eu não conheço. Daí eu vou multiplicar em linha. E daí, ó, eu posso multiplicar aqui 21 vezes x igual a 15 vezes 7. E daí eu vou ter aqui, ó, x é igual a 15 vezes 7 dividido por 21. Então, x vai ser igual, ó, eu sei que, ó, se eu fizer aqui 7, 21, se eu dividir aqui em cima por 7 e aqui embaixo por 7, eu teria 15. 7 dividido por 7 dá 1. 21 dividido por 7 dá 3. Então, ó, eu consigo fazer essa conta rapidamente, de cabeça. Então, 15 dividido por 3, eu sei que vale 5. Então, ele trabalharia 5 horas por dia. Ou seja, antes ele trabalhava 7 horas, agora ele está trabalhando 5. Então, ele fez o quê? Ele está trabalhando 2 horas a menos, né? Quando eu aumentei esse prazo para 21 dias. Fazendo agora a nossa última questão, a gente tem o seguinte. Houve um problema aqui, só um minuto, ativar aqui a caneta. Então, ó, um livro, ele possui 480 páginas, e cada página tem 50 linhas. Então, a gente já tem as grandezas aqui, a gente tem páginas e linhas. Eu sei que esse livro, ó, ele tem 480 páginas, e cada página vai ter o quê? 50 linhas. Qual seria o número de páginas desse livro, né, se fossem colocadas apenas 40 linhas por página? Então, se eu tivesse agora aqui 40 linhas, né, por página, né, que é 50 linhas por página. E aqui também é 40 linhas agora por página. E se eu tivesse agora, né, então quantas páginas seria necessário se eu agora tivesse 40 linhas por página? Então, vamos lá. Se eu aumento a quantidade de páginas, o que vai acontecer com a quantidade de linhas? Eu posso, né, para que eu tenha a mesma quantidade de palavras daquele livro, eu posso o quê? Aumentar ou diminuir a quantidade de linhas? Eu poderia diminuir a quantidade de linhas, porque eu estou aumentando a quantidade de páginas. Então, as grandezas elas são inversamente proporcionais, então eu vou multiplicar em linha. Então, eu vou ter aqui 480 vezes 50 igual 40 vezes x. Ou seja, vou só reescrever aqui para deixar de uma forma mais habitual, né, a incógnita no lado aqui esquerdo, que é um 50. Então vai ficar, ó, x igual 480 vezes 50 dividido por 40. Posso cancelar esse zero com esse zero. E daí eu posso fazer aqui, ó, 480 dividido por 4. O que é dividir por 4? É dividir por 2 duas vezes. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu posso dividir uma primeira vez aqui por 2. E daí eu teria, ó, 480 dividido por 2, 240. Daí eu divido uma segunda vez. 240 dividido por 2, 120. Vezes, ó, 5. O 5 a gente não tinha mexido com ele, então ele permanece. Então, x vai ser igual a 120 vezes 5. 120, ó, é a mesma coisa da gente ter 100 mais 20. Eu estou multiplicando isso aqui por 5. Então, eu posso fazer 5 vezes 100, que vai dar 500, mais 5 vezes 20, que vai dar 100. Então, essa conta aqui, ó, 120 vezes 5, é igual a 600. Então, agora eu teria que ter 600 páginas se eu quisesse ter 40 linhas por páginas. Então, seria a opção aqui, ó, letra A. Tudo bem, pessoal? Então, essas foram as resoluções da nossa apostila, referente ao assunto de regra de 3, simples. Então, a gente trabalhou com grandezas diretamente inversamente proporcionais.
E eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Tenham um ótimo estudo.